Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos lá, meus amigos. Mais uma derrota para o time do Sport na Série A de 2025, meus amigos. O treinador do Sport, o time do Sport, infelizmente tem o DNA de perdedor, meus amigos. Exatamente. A gente vai conversar um pouco aí sobre essa derrota do Sport. Fluminense 2, Sport 1. Uma derrota duríssima de a gente chegar a ingerir isso, porque o Sport terminou mais uma vez o primeiro tempo vencendo o jogo, a mesma coisa do jogo contra o Corinthians, e acredito que o Sport foi até superior no primeiro tempo, mas infelizmente não venceu, meus amigos, perdeu mais um jogo. Vamos lá conversar um pouco sobre isso, mas antes, meus amigos, já se inscreve aí no canal, para ficar por dentro de tudo o que acontece no Leão da Ilha do Retiro. Vamos embora para o vídeo. Vamos lá, meus amigos. Vamos começar aí pela escalação do Sport. A gente vai falar aqui quem é o culpado, quem deixou de ser o culpado, se é que tem culpado nesse jogo, beleza? Mas, meus amigos, vamos aí para a escalação do Sport. Como foi que o Sport entrou no jogo? Na minha opinião, meus amigos, já digo logo de cara. Foi o time que a torcida do Sport faz mais de 3 meses que a torcida do Sport pede para entrar com esse time que eu vou mostrar agora para vocês. Bora lá. Vamos lá, meus amigos. Como vocês estão vendo aí, a escalação do Sport foi Kaique França no gol, Hereda na lateral direita e na zaga, João Silva e Chico, zaga titular. E na lateral esquerda, Igor Cariús, é o que a gente já esperava. O que veio aí de diferente foi os volantes. Os volantes entrou com Christian Rivera, que estava voltando aí, que não tinha jogado o último jogo por conta do terceiro cartão amarelo, e entrou junto com Zé Lucas, a primeira vez que os dois jogam juntos, tá? E que entrou no lugar, no caso, Zé Lucas entrou no lugar de Duqueiroz. E no meio-campo, ainda bem que colocou Lucas Lima. Entrou com o Lucas Lima, entrou muito bem. Foi o cara do jogo para mim, tá? Se teve um cara que brigou muito, foi Lucas Lima. Não tenho nem um ponto, nem nada para dizer. Foi o atleta aí que levou o cartão amarelo, infelizmente, o seu terceiro cartão amarelo, e está fora do próximo jogo contra o Cruzeiro. E no ataque, meus amigos, Barleta, Atêncio como novidade e Pablo no ataque, meus amigos. Mas o ponto é o seguinte, vamos lá. O time do Sport entrou bem. Esse é o time, para mim, é o time do Sport. Mas eu, infelizmente, não é pegando o pé de treinador aqui, mas esse time só entrou dessa forma porque a torcida vinha pedindo muito, pedia muito que Zé Lucas jogasse com Rivera, a marcação fica forte. Apesar até que Zé Lucas ficou um pouco perdido no jogo, mas a gente sempre pede que Lucas Lima esteja no meio, e ali ou na ponta direita ou na ponta esquerda entre Atêncio. E ele sempre vinha ali na ponta direita, que é onde foi que Atêncio entrou hoje, ele vinha com o Lucas Lima totalmente fora do seu setor de campo. Mas, como eu disse, eu não vou dar o mérito ao treinador, porque a torcida vem pedindo muito e agora não teve o que fazer. Era o último tiro aí de Pepa, acredito eu, não sei o que vai passar na cabeça da diretoria do esporte, só Deus sabe, mas era o último tiro do treinador. E ele foi e colocou esses jogadores. Mas eu vou deixar aqui também claro que esse time do Sport, ele só entrou dessa forma, eu digo com 100% de certeza, porque os jogadores, tanto Paciência, que entraria no lugar de Pablo, a gente sabe que entre Paciência e Pablo, o preferido de Pepa é Paciência. E também, meus amigos, o meio-campo não entraria com Lucas Lima e sim com Sérgio Oliveira. A realidade é essa e Atêncio perderia espaço que Lucas Lima iria para a ponta direita. Mas entrou com o time certo. O que a gente viu tanto, que é o time que a torcida quer, que é o que a gente sempre pede, que logo aí no primeiro gol do Sport, que o Sport saiu vencendo o jogo, o gol teve participação dos dois jogadores que não estavam vindo jogando na sua função. No caso, Lucas Lima não vinha jogando na sua função de meia armador e Pablo pegando o banco para a Paciência, que a gente viu aí no Campeonato Pernambucano. Lembrando que Pablo também estava machucado. Mas no caso, meus amigos, Lucas Lima dominou a bola, fez uma jogada muito boa e deixou na cabeça de Pablo. Pablo foi lá e fez o seu primeiro gol aí no Campeonato Brasileiro com a camisa do Sport. O primeiro gol do Sport contra o Fluminense. Teve outras oportunidades, o time jogou muito bem,
O primeiro tempo dominou o Fluminense. O Fluminense teve 2 chances no máximo aí. Vamos dizer, claras não teve nenhuma, mas chances de gol teve 2 assim. E o Sport dominou o primeiro tempo. É aí onde eu coloco, não tem como dizer que é uma perseguição, mas é onde eu coloco a culpa do treinador. Não existe o treinador, todo segundo tempo de jogo, ele leva no tático de seja quem for. Se ele sai no jogo, ele viu ali, todo mundo viu, não só ele, mas viu que Zé Lucas não estava tão bem, saca Zé Lucas, dá uma renovada no time, mas não, ele ficou mantendo o time com o Zé Lucas. Zé Lucas estava jogando um pouco diferente da posição que ele joga. Ele é volante, mas ele estava jogando de costas. Zé Lucas não sabe jogar dessa forma. Ele joga como o Rivera estava jogando. Por isso que às vezes Pepa decide entre um e outro. E quem tem mais jogada de ataque é Duqueiroz. A gente viu que Zé Lucas entrou com essa função de mais marcação, mas como o Sport foi dominante, daria sim para sacar Zé Lucas no segundo tempo e ele demorou muito para sacar o jogador. E aí, meus amigos, veio o Fluminense no segundo tempo para cima do Sport. O caso aí, Pepa não fez as substituições que teriam que ser feitas, teria que dar uma recuada no time, povoar mais o meio-campo, porque o Fluminense não criou nada no primeiro tempo. Era só o Sport ter um domínio melhor. Mais uma vez, Pepa não fez isso. E foi lá, meus amigos, o Sport levou o gol do empate logo no início, e para você ver a diferença de treinador, Renato Gaúcho, quando deu 8 minutos do segundo tempo, ele já voltou com substituições, mas quando deu 8 minutos do segundo tempo, ele já viu que o time dele não estava bem. Tirou Ganso, já colocou outros jogadores que deram um volume melhor no time. Por enquanto, que o treinador do Sport ficou esperando as modificações. E mais uma vez, o Sport no segundo tempo não se encontrou. Vivia de chutão, não tinha mais criatividade, não tinha mais jogada trabalhada com seu meio-campo, que no caso é Lucas Lima, que é a cabeça pensante, e o Fluminense começou a dominar o jogo. E o Sport simplesmente, por opção técnica, recuou e ficou simplesmente esperando o Fluminense chegar. E o Fluminense, um time muito fraco, tem que ser realidade. A gente está falando do Fluminense, mas nem pense que o Fluminense está jogando o que jogou pelo menos há uns 2 anos atrás, o que jogou um pouco no ano passado. O Fluminense muito abaixo, mas tinha o jogador Arias aí, que é um atleta diferenciado, e o Sport não marcou o principal jogador que do Fluminense. E o Fluminense, meus amigos, começou a atacar do jeito que quis, e Kaique França começou a fazer milagres. Mas as modificações, mais uma vez, as modificações erradas. Ele vai lá, tira a Barleta e coloca Carlos Alberto, que não faz nada, coloca um tal de Arthur, que veio do Bragantino, que é outro, que não serve para nada, e o time, meus amigos, fica perdidíssimo. Cresceu um pouquinho, mas sempre bombão, da zaga para o ataque, para ver no que dá. O Fluminense, meus amigos, infelizmente, eu digo que infelizmente, que o Sport, no mínimo, merecia um empate nesse jogo. Abdicou do segundo tempo, mas também o primeiro tempo o Fluminense não ganhou nada, não jogou nada. Infelizmente, meus amigos, no final, último lance do jogo, deixaram o Arias mais uma vez sozinho, ele cruzou na cabeça de Everaldo e o Fluminense virou o jogo para cima do Sport. É muito complicado, como eu disse para vocês no começo, a gente encontrar o culpado. Dizer, o culpado foi Pepa, tal. Se teve algum culpado nesse jogo, eu acredito que tem que ser o treinador. Não por nada, é porque são modificações, não pelo time. O time vem jogando com raça, eu não coloco culpa em Carlos Alberto. Carlos Alberto está ali porque o treinador coloca. Eu digo mais pela questão mesmo do treinador que faz modificações erradas. Ele não tem uma leitura de jogo tão boa. É a realidade. Renato Gaúcho deu um nó tático nele, como vários outros treinadores. Até mesmo Itamar Schulli já deu nó tático no próprio Pepa. E eu não sei mais o que falar. Eu vou chover numa olhada aqui. Pepa tem que sair do cargo. Tem que ter uma nova pegada. Pelo menos um treinador que venha fazer o time tirar esse DNA. A realidade é essa, que o esporte, na verdade, meus amigos, o esporte tem um DNA que Pepa trouxe para o time, que é um DNA de derrota. O time, ele se conforma com o empate, ele está ganhando, mas parece que não está ganhando, ele não sabe catimbar um jogo. Qualquer time que está jogando fora de casa faz 1-0, dá uma catimbada, segura o jogo, e não, o esporte continua jogando da mesma forma. Então, assim, é um DNA do treinador, é um DNA de time perdedor. Você vê assim o Sport jogando, como fez 1-0, dominou o primeiro tempo,
Mas você olha, cara, isso vai acontecer uma merda. É a realidade. Vai acontecer uma merda aí porque não é um time compacto, não é um time de confiança, que transpira confiança. O único jogador que eu vejo ali se esforçando, não o único, alguns jogadores que eu vejo assim, que tem um DNA que tá querendo mudar de verdade, é Chico. É um jogador que grita muito, é um jogador que sabe o DNA, ele sente como se fosse torcedor. Lucas Lima, Zé Lucas também, é aqueles jogadores que já passaram no esporte em algum momento, que já são cria da base do esporte, como Chico e Zé Lucas, que tentam alguma coisa, mas o time não corresponde. Aí vem tirar Igor Cariús e colocar Dalbert, que o segundo gol foi até do lado de Dalbert ali. Dalbert viajando na maionese, voltando de lesão, não tem necessidade nenhuma, mas enfim, meus amigos. Para mim, ali, o Cariús estava muito bem, precisava tirar o jogador, faltando poucos minutos, e ali o lado esquerdo virou uma zona, ao lado esquerdo do esporte. Mas enfim, meus amigos, infelizmente, o esporte perdeu mais um jogo. Não sei o que vai ser do esporte perdendo esses jogos. Já estamos aí na sétima rodada, 7 jogos, e o esporte poderia estar com 3 pontos se empatasse, mas nem com 3 pontos o esporte está, meus amigos. Nenhuma vitória, 2 empates. Um fora de casa e um em casa. Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, o que é que tu acha? O que tu achou do jogo? Deixa aí nos comentários que eu vou responder todo mundo, beleza? Tamo junto e até a próxima.